Olá, tudo bem? Hoje no ano nós vamos falar sobre moral e ética. Capítulo 11, aula 5. Professora Rose Ravena. Vamos lá? Enfim, a moral propriamente dita não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como tornarmos-nos dignos da felicidade. Immanuel Kant. Bem, gente, dentro da frase do pensamento de Immanuel Kant, vamos continuar como moral e ética. As relações cotidianas dos indivíduos entre si surgem continuamente com problemas. Todas as pessoas têm problema e elas são norteadas pensando o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal. Então começam a discutir: devo ou não falar a verdade? Devo ser verdadeiro ou não? Se é bom para mim, tudo bem? Então, esses posicionamentos que são norteados por nossa bússola moral, né? O que é que nos compreende, o que nos leva a refletir, o que é que eu vou fazer, se está certo, se não está. Muitas vezes, se nós não seguirmos o caminho da verdade, do correto, nós acabamos sendo desacreditados e agindo como ele e pensado e mencionado como uma pessoa que mente, né? Como aqui a história do Pinóquio. Enfim, ética é modo ou é atitude? Enfim, vamos ver isso. A palavra moral vem do latim mores. Trata-se daquilo que é relativo aos costumes, aos hábitos. Então, moral vem dos costumes. Mas, professora, costume do Brasil, a moral para o Brasil é a mesma que é na Índia? Não. Por isso que vem moral é relativo aos costumes e aos hábitos da sua sociedade. Então pode-se então definir moral como um conjunto de valores, normas, ações cercado de que é certo, errado, proibido ou permitido dentro de uma determinada cultura na sociedade. Então, gente, a moral se relaciona diretamente com a ética e às vezes esses dois conceitos são tomados por sinônimos e não é assim. Mas se é possível sim diferenciá-lo e defini-lo, o que é ética, como problematização ou interpretação dos valores morais ou dos costumes naturalizados pelo hábito. Então, a ética é um campo da filosofia que estuda a moral, né? Então, a ética também se vincula à tentativa de compreensão das disposições pessoais que inclinam ao vício ou à virtude, os sentimentos do coração, ou ações do seu cotidiano motivado por essas emoções ou pelos vícios. Então, eu vou contar para vocês rapidamente a história de uma corrida de cross-country em 2012 em Navarra, na Espanha. Nessa corrida, gente, o queniano Abel Mutai, ele tem medalhas e medalhas de ouro nos 3.000 metros com o obstáculo em Londres. Ele estava a pouca distância da linha de chegada e, confuso com a sinalização do local, parou para posar, né, para as fotos, pensando que já havia cumprido toda a sua prova, que já tinha concluído. Logo atrás vinha outro corredor, o espanhol Ivan Fernández Anaya. E um fato surpreendente aconteceu. Olha aí a corrida, a corrida, Enfim, esta corrida que vocês estão vendo, né? Ela começou, o pessoal começou a gritar para ele, para o queniano, que ficasse atento, mas este não entendia que não havia ainda cruzado a linha de chegada. Então o espanhol empurrou ele em direção à vitória. E o interessante foi a pergunta do jornalista para o espanhol, né? Que moralmente foi reprovado, né, das décadas de 50, e desse pensamento que foi até comentado, perguntou: por que você empurrou ele? Disse: não, ele é que tinha que ter vencido. Então, quando a gente começa a questionar, o outro poderia ter ganhado, né, a medalha. E o espanhol, ele foi
norteado pela bússola moral dele. Então, moralmente reprovados, na década de 50, nós temos aqui, né, essa imagem, onde tem cigarro de chocolate, tem até no livro de vocês, ao leite, pão, cigarrinhos de chocolate, ao leite, pão. Então, vem mostrando aí nitidamente que foi moralmente reprováveis essa imagem para que as crianças pudessem, além de ser errado, né, de utilizar a questão do cigarro, vocês veem, e foi muito discutida a conotação da questão, né, do preconceito, enfim. É interessante que a gente tenha uma visão, principalmente, do que é ofertado às pessoas, da forma que é utilizado as mídias e as redes sociais, para que não venha atingir moralmente as pessoas. Então, vamos falar ainda mais sobre ética. Dessa forma, faz-se necessário que o indivíduo conduza o seu comportamento de acordo com as normas, e essas normas que julgam mais apropriadas ou mais dignas a ser cumprida do que é certo e do que é errado, não é? Então, estas normas precisam ser aceitas intimamente e reconhecidas como obrigatórias, agindo assim de forma moralmente. Então, nesse mar de rosas que as pessoas constituem no meio da sua sociedade e são norteadas, orientadas por sua bússola moral dentro de suas culturas, a moral não é ciência, mas ela é objeto da ciência. Lembrando que a ética estuda os atos humanos, mas estes atos têm que ser conscientes, livres e voluntários. A ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens e em sociedade, ou seja, é a ciência do comportamento humano. Então, gente, definições do dicionário do que é moral. Parte da filosofia que trata dos costumes ou dos deveres do homem, ideia para cada situação. Ética. Parte da filosofia que estuda os deveres do homem para com Deus e a sociedade. Ciência moral, ideia de geral. Ética, ela vem do ethos, que significa modo de ser ou caráter. E moral vem do latim mores, que significa costume ou caráter. Então, nessa questão de ver o pensamento, né, as emoções, moral é o ato que está de acordo com uma norma ética ou indicação de conduta social. E o imoral é o ato que se fere uma norma ética ou uma conduta estabelecida pela moral social ou individual. É o ato pelo qual se dão os antivalores da injustiça, do mal, né, etc. Vai contra a introjeção da norma, do que é normal. A moral é o ato que não pode ser avaliado do ponto da ética, da moral, pois nele não se dão as condições transcendentais para a moralidade, não há introjeção. E não moral é o ato em que estão envolvidos diretamente os valores morais, como, por exemplo, assistir um jogo de futebol ou ir à praia. Então, os problemas morais que às vezes as pessoas discutem, né, os problemas práticos, são os problemas que apresentam nas relações efetivas reais entre o indivíduo ou quando se julgam certas ações dos mesmos, né? Então, acaba havendo uma generalidade desses problemas que são discutidos. Então, os problemas éticos são teóricos, né? São as reflexões sobre o comportamento prático, quando o indivíduo toma uma decisão, pautado na reflexão, principalmente da passagem dos problemas práticos para o problema mais teóricos. Então, todos esses questionamentos são direcionados pelo estudo, e esse estudo faz com que nós possamos, enfim, ter uma orientação, uma bússola moral regido pela ética. Então, esses problemas entre moral e problemas éticos
são definidos dessa forma. Mas então, ética é o quê? Ética é princípio, ética é permanente, ética é universal, ética é regra, ética é teoria, ética é reflexão, ética trata do bem e do mal. E a moral? Moral é o quê? É conduta específica, ela é temporal, ela é cultural, ela é conduta da regra, ela é prática, ela é ação, ela trata do certo e do errado. Então, nós passamos a perceber a certa forma a diferença entre ética e moral. Então, o valor da ética como teoria está naquilo que explica e não no fato de prescrever ou recomendar com vistas à ação em situações concretas. Então, o campo da ética, existem vários campos que estudam. Tem a bioética, que é o que norteia a medicina, as pesquisas científicas, para que haja um limite em que não seja ultrapassado para não poder produzir o que não deveria, ou então, assim, uma bússola para orientar o que deve seguir, o que deve ser feito ou não, para que não venha insultar ou destruir ou até mesmo prejudicar toda a humanidade. Então, a função da ética é explicar, esclarecer ou até mesmo investigar uma determinada realidade, elaborando os conceitos correspondentes a essas pesquisas. Então, os nossos questionamentos vêm desde a sala de aula, né? Que é muito importante que haja esse questionamento sobre a ética e a filosofia, porque a ética ela é apresentada como uma parte da filosofia só especulativa, mas o comportamento moral é próprio do homem como ser histórico, social, então, principalmente o seu desenvolvimento que é estudado e origem pela antropologia, isto é, como o ser transforma consciente o mundo que está à sua volta, o processo de transformação que principalmente construi precisamente a história da humanidade, que deve ser norteada por éticas e princípios morais. Então, esses princípios morais advêm da sua localidade, da sua sociedade, de onde você está inserido, tá? Tudo regido por regras que nos faz conviver de uma forma harmoniosa com as pessoas. Então, dessa forma, a ética nunca pode deixar de ter fundamento à concepção filosófica do homem, que nos dá uma visão total, desde como ser social, e ele é histórico e criador. Então, a ética é extremamente importante para a nossa vida. Então, há sim uma discussão entre a ciência e a ética? Sim, a ética, entre outras ciências, ela relaciona todas as ciências, estuda relações, comportamento, tudo que é proporcionado por dados, conclusões, especulações, para esclarecer principalmente o comportamento humano do que é a moral. Então, a ética está presente em todos os concursos, em todos os empregos, existe ética em todos os campos, familiar, conjugal, uma infinidade de campos que é estudado pela ética, judicial, enfim. Então, como vocês podem perceber, gente, nessa charge, vem que a professora falando, escreva na lousa a palavra ética. Aí o aluno diz, roubaram giz, professora. Então, tá aí um bom exemplo para ser refletido em casa e discutido com seus colegas na sua casa. Então, ética é o que fazer dos direitos individuais que chocam o interesse público? Até que ponto valeria sacrificar o bem-estar em nome de gerações futuras? Qual lugar do econômico está a sociedade ideal, então, gente? Pense aí, as questões, os questionamentos, as discussões a serem feitas no cotidiano. Então, temos aí essa charge bem interessante para vocês visualizarem. E nessa charge é uma conversa, da Mafalda com a mãe, e vem falando principalmente sobre ética, o que são os princípios morais, como ela pensou em ficar com o troco da padaria,
para comprar bala, mas ela não conseguiu. Por quê? E tudo por causa do inquilino que o tempo inteiro fica na mente dela mostrando o que é certo ou errado. Esse inquilino que é a bússola moral que todas as pessoas têm é o que norteia a gente assim para o futuro, para a nossa vida, as nossas ações. Então, nesse momento de reflexão, a tarefa inadiável, de certa forma, para a educação, a família, a escola, a igreja, várias instituições, elas passam a lidar o tempo inteiro com as questões de formação da moral e da ética dos cidadãos, o que ela pode fazer para contribuir, o que ela vai fazer para lidar com o sentido da vida. Então, tem uma frase bem bacana aqui para vocês, podem perceber. Conheço muitos que não puderam quando deveriam, porque não quiseram quando podiam. François Rabelais. Aqui, bacana essa frase, que é o momento da gente refletir, né? E nesse momento de reflexão, eu quero dizer para vocês que vocês vão ter atividade, para casa, página 39 e 40, certo? Para vocês responderem e na aula do Meet a gente tirar as dúvidas, ok? Até lá!